Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, né? Comigo está tudo ok, graças a Deus. Eu me chamo Eliezer, eu moro aqui em Fortaleza. Fui testemunha de Jeová há quase 27 anos da minha vida e queria hoje falar com vocês a respeito de um assunto muito sério com relação à organização, né, das testemunhas de Jeová, essa seita norte-americana. Gente, é normal nós passarmos por problemas no nosso dia a dia, né? Nós temos as nossas aflições, as nossas preocupações. E eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito de um assunto muito sério. É algo que tem acontecido com bastante frequência entre as testemunhas de Jeová. Eu não sei se vocês têm noção ou se vocês têm conhecimento daquela ex-testemunha de Jeová lá nos Estados Unidos, que devido ao fato de ter sido desassociada, ostracizada, ela matou o marido, matou os filhos, matou até o cachorro da família e depois se suicidou. Existe um número cada vez mais crescente, pessoal, de testemunhas de Jeová com problemas mentais. Muitas vezes essas pessoas elas precisam de acompanhamento psicológico, precisam tomar medicamento controlado, não é? Isso se dá devido às práticas, às doutrinas e aos ensinos das testemunhas de Jeová. A gente queria falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe aí o seu like ou o seu dislike, né? Compartilhe os nossos vídeos para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e abrir os olhos dessas pessoas com relação aos ensinos dessa seita norte-americana, tá bom? Vamos lá, gente, se vocês já receberam visitas das testemunhas de Jeová na sua casa, talvez você já tenha visto uma ilustração como essa. Então, pessoal, viram a gravura, né? Normalmente, gente, é isso que eles vão apresentar para vocês. Um paraíso terrestre, pessoas felizes, pessoas sorridentes, pessoas sem nenhum tipo de problema ou preocupação, pessoas vivendo num mundo onde não haverá a velhice, onde não haverá falta de alimento, onde não haverá guerra, não haverá doenças. É um mundo onde nem mesmo a morte vai existir. E isso é o que eles vão apresentar para vocês. Talvez eles até te mostrem vídeos, né? Hoje em dia está muito comum na pregação da Testemunha de Jeová, eles apresentarem para vocês vídeos, né, no smartphone, num tablet, ou sugerir a você que acesse o site jw.org, ou então mostrar a vocês gravuras como essas aí. Mas a questão é, será que isso é a realidade? Será que quando você passa a estudar com uma Testemunha de Jeová, você faz progresso, como eles dizem, se torna um pregador também, o que eles chamam lá de publicador não batizado, chega ao ponto do batismo? Será que a sua vida realmente ela vai se transformar nesse paraíso? Será que você, como eles dizem lá, vai viver realmente em um paraíso espiritual? Isso, pessoal, é uma coisa muito séria porque envolve vidas. Como eu disse há pouco, é cada vez mais o número de pessoas que são testemunhas de Jeová e que deixam muitas vezes de ser testemunhas de Jeová, que precisam de acompanhamento psicológico, né? Existem casos de pessoas que chegam ao suicídio, dar cabo da própria vida. Eu encontrei no canal do ancião Edson Reis, no JWR, nosso canal JWR, um vídeo onde foi feita uma reportagem exatamente sobre esse assunto. Porque o índice de pessoas com problemas psicológicos e problemas emocionais entre as testemunhas de Jeová está tão acima da média. E eu gostaria de convidar vocês para juntos assistirmos esse vídeo e tirarmos as nossas conclusões. Tá bom, pessoal? Isso é um assunto muito importante porque existem vidas envolvidas. Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, nós estamos aqui hoje
trazendo para você mais um vídeo, como sempre, vídeo informativo, vídeo que realmente vai ajudá-lo a conhecer um pouco mais acerca da seita Testemunhas de Jeová e por que existe um alto índice de doenças mentais entre elas. Isso mesmo. Eu vou trazer para vocês agora uma pesquisa sobre esse assunto, vou colocar em tela para que você possa acompanhar comigo. Por que eu fiz questão de trazer esse assunto agora? Infelizmente, eu acabei de receber uma notícia onde a irmã nos diz assim: olá, ancião, recebi a notícia de mais uma vítima fatal da torre de vigia. Trata-se de uma irmã aqui de Jundiaí, da congregação na qual servi por mais de 40 anos. Ela enforcou-se. Isto mostra quão vazia e perigosa é esta seita. E eu inquiri dela que me enviasse o nome da congregação, para que nós não venhamos a fazer como a torre de vigia, lançar o problema e deixar que as pessoas se virem. E ela me respondeu: boa noite, ancião Edson. A congregação é a Nova Esperança. Parece que nem o nome da congregação trouxe esperança para esta irmã. Fica na Vila Esperança, em Jundiaí. A idade dela eu não sei ao certo, mas estava em uma faixa etária de uns 70 anos. Estava dentro da seita, entre 30 e 40 anos. Ou seja, elas foram amigas e contemporâneas. É com pesar que nós trazemos essa notícia para vocês aqui no nosso canal. O vídeo que eu apresentarei agora tratará sobre um estudo de por que existe tanta gente dentro da organização com problemas mentais. Vamos à reportagem. Por que as testemunhas de Jeová têm um alto nível de doenças mentais? Esse é o tema que nós trabalharemos agora, em respeito e consideração ao que aconteceu com essa nossa irmã lá na congregação em Jundiaí. Eu decidi fazer uma pesquisa um pouco mais acurada sobre o tema. Vamos lá. Uma revisão da literatura científica mostra que a taxa de doenças mentais entre as testemunhas de Jeová está consideravelmente acima da média. As estatísticas variam em parte porque as pesquisas disponíveis foram conduzidas em diferentes populações e em diferentes períodos de tempo. Vários fatores principais destacam-se como prejudiciais à saúde mental das testemunhas de Jeová. Não são apenas pessoas com problemas emocionais que tendem a se juntar às testemunhas, mas também os ensinos da Watchtower e sua subcultura afetam adversamente a saúde mental dos envolvidos. Veja só que interessante. Primeiro, já existem pessoas com uma predisposição ao problema mental. Estão lá fora, naquilo que as testemunhas chamam de mundanos, não é? Ou descrentes. Essas pessoas estão lá com seus problemas. Qual é o convite? O convite é: venha para o nosso grupo, porque além de você encontrar uma família, você terá esperança de vida eterna na terra, porque você estará na única religião verdadeira. Isso é o que nós podemos chamar de subcultura, juntamente com outros termos utilizados pelas testemunhas. Prosseguindo.
A Watchtower tem cuidadosamente cultivado uma imagem pública de pessoas devotas, tementes a Deus, determinadas a extrair a verdade de Deus das Escrituras e viver suas vidas completamente de acordo com ela. Por trás dessa visão otimista, esconde-se um pesadelo que tem resultado numa enxurrada de doenças mentais e problemas sociais, consideravelmente maiores que os já encontrados em qualquer outra religião americana, diga-se, qualquer seita americana. Atualmente, 10 milhões ou mais de pessoas são testemunhas de Jeová ativas ou estudando para se tornar uma delas. Quando esse relato foi escrito, este era o número. Hoje, segundo as estatísticas da Sociedade Torre de Vigia, nós temos um pouco mais de 8 milhões de testemunhas, que são publicadores, e nós temos alguma coisa em torno também de 8 milhões que são estudantes. O pesadelo no qual esses milhões de pessoas entram poderia ter sido evitado se tivessem sido advertidos da decepção e da areia movediça que é a Watchtower, ou Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, o órgão legal que utiliza um CNPJ para promover as atividades comerciais da gráfica, dizendo-se que é o órgão pelo qual eles administram a vida espiritual das testemunhas de Jeová. As razões para a tragédia chamada Watchtower, ou Torre de Vigia, são complexas e podem ser exploradas apenas brevemente nesse artigo. Pesquisa científica. Especialmente desde o fracasso da profecia de que o reino de Deus seria empossado na terra em 1975, conforme predito pela Watchtower, numerosos problemas nas congregações das Testemunhas de Jeová têm recebido a atenção da mídia e de pesquisadores. Vários estudos acadêmicos têm explorado o problema das doenças mentais das Testemunhas de Jeová. Revisarei brevemente alguns deles, começando com o mais antigo. Bem, qualquer testemunha que esteja neste momento me assistindo dirá: já começou a mentira. Nunca marcamos nenhuma data para 1975. Antes de você dizer isto, eu gostaria que você se lembrasse dos filmes do Congresso de 2016, entre eles, aquele que cita uma certa data. Por que a Sociedade Torre de Vigia não citou 1975, mas usou apenas o termo uma certa data? É claro, ela sabe que a data 1975 foi fatídica para a organização. Se você considerar o Anuário das Testemunhas de Jeová de 1975 nas próprias publicações das Testemunhas de Jeová, você verá que o ano de 74 teve um crescimento, sendo seguido por 1975 e um decréscimo absurdo no ano de 76, no número de publicadores, batismo e assim por diante. Se você não acredita no que eu estou falando, apenas consulte o seu próprio anuário e pergunte à Sociedade Torre de Vigia por que teve uma baixa de mais de 13 pontos percentuais na obra durante o ano de 1975 e 76, quando em 74 o número subiu mais de 15 pontos percentuais. Aí você poderá ter a resposta. Talvez não seja tão honesta quanto o que nós estamos apresentando aqui. Prosseguindo. O estúdio de Highlander, em 1946, Gösta Highlander investigou uma amostra de objetores de consciência aprisionados na Suécia. Dos 135 casos escolhidos, aleatoriamente, 126 eram testemunhas de Jeová. Dos 126, Highlander, e aí ele coloca aqui o endereço, diagnosticou 51 como neuróticos.
das 126 testemunhas de Jeová. 42 como psicóticos. 32 como mentalmente retardados. E 5 como tendo o cérebro avariado. Bom, são alguns termos que a psiquiatria ou a psicologia poderá considerar para nós de uma maneira mais técnica. Meu objetivo aqui é apresentar para vocês a pesquisa, ao passo que lamentamos a morte dessa idosa, que agora só Jeová sabe o que levou ela a tirar a própria vida. Mas, ao mesmo tempo, surge uma pergunta. Se ela estava dentro do paraíso espiritual, se ela estava numa associação tão grande de irmãos amorosos, se ela estava no ambiente ideal para uma pessoa, o que levaria uma pessoa no ambiente ideal a tirar a própria vida? Ou o que levaria de 151 pessoas pesquisadas, 126 que estão dentro do ambiente ideal, terem 51 neuróticas, 42 psicóticas, 32 com retardamento mental e 5 com avaria no cérebro? Seria este o paraíso espiritual que as testemunhas tanto dizem? E eu posso confirmar a vocês que o mundo das testemunhas de Jeová é de fato um mundo sombrio, é um mundo triste, é um mundo sem cor, é um mundo onde as pessoas vivem enclausuradas ao medo de Jeová, vivem enclausuradas ao medo de serem destruídas em uma guerra que não será da maneira como eles ensinam. É claro que se uma pessoa destas ainda tem a perspectiva de sair de lá, imagine quais são as esperanças da pessoa. Muito embora essa nossa irmã, lá da congregação Vila Nova Esperança de Jundiaí, não tivesse saído de lá. Como se diz no velho ditado, estava muito bem, obrigado. Prossigamos. O diagnóstico foi feito somente com base no comportamento que era claramente patológico, tal como paranoia irracional ou depressão profunda. Highlander também concluiu a partir dos prontuários médicos e de suas entrevistas que o estado patológico deles era comumente evidente antes da conversão e que a influência da Watchtower frequentemente foi prejudicial para a sua saúde mental e às vezes foi determinante. Cerca de 4% da população sueca foi considerada psicologicamente inadequada para o serviço militar. E o correspondente para testemunhas de Jeová foi de 21%, ou seja, 5 vezes maior. Isso está próximo dos valores encontrados por John Spencer, cujo diagnóstico de psicótico ou neurótico foi feito com base na triagem de admissão do hospital mental. Poucos casos de estudo de Highlander eram de testemunhas marginais. A maioria era ativa em difundir as doutrinas da seita. Foi aquilo que acabamos de dizer agora. Se o ambiente é ideal, se há um paraíso espiritual, por que tantas pessoas com evidência de doenças mentais? Highlander também concluiu que testemunhas individuais tendiam a se consumir com uma variedade de sérias preocupações. Frequentemente juntavam-se à seita num esforço de solucionar seus problemas. Apesar desses estudos não serem completamente aplicáveis para o cenário atual, muitas de suas conclusões são ainda relevantes. Bom, pode não ser considerável porque ele está tratando de uma matéria científica, mas eu posso dizer empiricamente, e por ter estado associado com as testemunhas de Jeová durante 28 anos, que existe uma procedência, sim. Na realidade, a pessoa que se torna uma testemunha de Jeová, ela vem com uma esperança. Basta você analisar hoje os carrinhos que as testemunhas de Jeová estão pelas praças. Pessoas bonitas, felizes, dando risada, famílias felizes nas gravuras. Porque se você parar e prestar atenção nas próprias testemunhas que lá estão,
você verá pessoas que estão no mundo da lua, pessoas que estão ali apenas como promoters naqueles carrinhos, pessoas que estão se distraindo com o seu WhatsApp, ou pessoas que estão ali durante todo o tempo apenas conversando e jamais preocupadas em empenhar-se com uma, abre aspas, mensagem que eles dizem realmente salvar a vida. Prossigamos. A principal diferença é que as testemunhas, em sua maioria de classe média e menos rejeitadas socialmente. Muitas testemunhas, especialmente aquelas que vivem em países em desenvolvimento, ainda experimentam os mesmos problemas reportados por Highlander. O primeiro estudo nos Estados Unidos, em 1949, no primeiro estudo sobre a saúde mental das testemunhas americanas, M.J. Pescor diagnosticou como psicótico um número acima de 7% do total de sua amostra de 177 jovens do sexo masculino, aprisionados por obedecer à proibição da Watchtower relativa à sujeição às regulações militares. A amostra foi obtida por se entrevistar todos os violadores admitidos no centro médico da prisão federal em Springfield, Missouri, durante o estudo. O nível de testemunhas psicóticas nesta amostra foi 17 vezes maior que para o restante da população. Um atordoante número de 7% foi diagnosticado psicótico. 4% tinham outras anomalias mentais e um quarto é mal ajustado socialmente. Da amostra de Pescor, 16% estavam com status hospitalar e 44% destes foram diagnosticados psicóticos. Montague e outros pesquisadores, o terapeuta licenciado Harvard Montague, monitorou admissões para os hospitais mentais estaduais e privados como clínicas de saúde mental em Ohio, de 1972 a 1976. De um estudo de 103 casos, ele estimou a taxa de doença mental das testemunhas de Jeová é aproximadamente de 10 a 16 vezes maior que a média geral da população. Então aqui também estão as referências, né, para quem deseja consultar ou entrar em contato. Maior que a média geral da população não testemunha. Cerca de 10% dos publicadores das congregações necessita seriamente de ajuda profissional. Isso é uma verdade absoluta. É só você analisar e tem se tornado pior. Com o passar do tempo, como a depressão é o mal do século, as testemunhas estão cada vez mais mergulhadas não em um paraíso espiritual, estão mergulhadas em uma parte de um Hades espiritual cada vez mais sombrio e dominadas pelo seu próprio carrasco, o corpo governante. Muito embora essas testemunhas elas vivam aparentemente como na síndrome de Estocolmo, vivem apaixonadas pelo seu próprio carrasco, sem ao menos perceberem o mal que a própria sociedade Torre de Vigia lhes está fazendo na vida. Prosseguindo. Cerca de 10% dos publicadores das congregações necessitam seriamente de ajuda profissional, apesar de eles serem frequentemente hábeis em esconder muito bem este fato, especialmente para os de fora. Diga-se de passagem que esta é uma verdade absoluta. Se existe uma coisa que as testemunhas de Jeová sabem fazer, é esconder os seus sentimentos. Eles são treinados para se mostrarem frios, para se mostrarem calculistas e para ocultarem os seus sentimentos. Por pior que seja a dor de uma testemunha, patologicamente falando, ela jamais vai fazer a exposição para pessoas de fora, porque ela tem medo daquilo que eles dizem, que é vituperar o nome de Jeová, ou de que se caia exatamente esta frase: se vocês estão em um paraíso espiritual, tudo está tão bem,
por que você está com problemas desta natureza? São muito hábeis em esconder. Se você é testemunha de Jeová, você sabe disso. Se você foi testemunha de Jeová, você sabe disso. A tristeza que se causa devido ao cerceamento da própria liberdade humana. A tristeza que se causa devido às acusações mentais de consciência por quaisquer mínimos erros que a pessoa venha a cometer. As fortes pressões mentais que existem sobre as testemunhas para que possam fazer suas horas de serviço de campo, para que possam dar conta de estar nas reuniões, para que possam dar conta de estar nas assembleias e muitas vezes ter que correr atrás de uma roupa cada vez melhor e mais bonita para aquele desfile de moda que são as assembleias. Agora, e as pessoas que muitas vezes estão dentro desses quartos sombrios, sem a menor condição? O que é que acontece com elas? Vamos prosseguir. Apesar de eles serem frequentemente hábeis em esconder muito bem esse fato, especialmente para os de fora. Das suas intensivas entrevistas com pacientes que eram testemunhas de Jeová e com os que não eram, Montag concluiu que pessoas que tinham problemas emocionais eram atraídos às testemunhas de Jeová. Mas o seu envolvimento também causava muitos dos problemas emocionais que elas sofriam. Perceba, ela sai de problemas emocionais daquilo que as testemunhas dizem ser o mundo e entram para abre aspas, novo mundo, onde os seus problemas emocionais duplicam, triplicam, quadriplicam e assim por diante. Porque, afinal de contas, por mais problemas emocionais que eles tenham lá fora, jamais lá fora eles terão que conviver com a ruptura do tecido sócio-familiar, no caso de um membro deixar de ser testemunha de Jeová. Por mais problemas que eles tenham lá fora, jamais eles vão viver dia e noite com medo de serem destruídos no Armagedon. Por mais problemas que eles tenham lá fora, jamais eles vão viver atordoados com medo de Satanás, o diabo, que anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Por mais problemas que eles tenham lá fora, jamais eles vão viver numa espécie de vigilância constante, como se o mundo inteiro estivesse de olho neles. Isto realmente não tem mente sadia que resista. Prosseguindo. Isto é evidente do fato que muitos com problemas emocionais relataram que ficaram mais felizes depois que saíram. Essa é uma outra verdade. Por exemplo, aqui no nosso canal, nós nem estamos preocupados com aqueles que têm problemas mentais. Nós temos um grande número de pessoas com a sua saúde mental perfeita, mas que detectaram que estavam tendo um acometimento de problemas emocionais devido a fazerem parte desta seita. Imagine, uma seita que diz que todos os seus parentes serão banhados em sangue na guerra do Armagedon. A seita que vitupera o nome de Deus, colocando Deus como um carnificista, colocando Deus numa situação pior do que Hitler, dizendo que Deus vai matar seu pai, vai matar sua mãe, vai matar seu parente, se ele não se tornar testemunha de Jeová. Isto é libertação ou isto é aprisionamento mental? Claro que é aprisionamento mental. Jamais a Bíblia colocaria Deus em uma situação como esta. Então imagine uma pessoa que saiu de lá de fora e entrou para as testemunhas de Jeová e agora descobre que todos os seus parentes serão mortos e que ele nem vai poder enterrá-los. Você acha que essa pessoa vive bem durante a sua vida? Claro que não. Prosseguindo. Um outro estudo foi completado em 1985 por Robert Potter, como parte de sua tese de doutorado em religião e doenças mentais. Ele concluiu que existe uma forte correlação entre as testemunhas de Jeová e a esquizofrenia clínica. No mesmo ano, Ursula Sack
avaliou para sua tese de doutorado o efeito da religião na saúde mental de alguns pacientes selecionados. Os pacientes que ela utilizou em seu estudo forneceram um claro discernimento do processo patológico da Watchtower, ou Sociedade Torre de Vigia, que complementou os resultados alcançados em estudos anteriores. Em adição, um estudo alemão feito em 1985 por Elmer Koppel chegou a conclusões similares ao estudo feito pelo psicólogo norueguês Kjell Totland, usando os arquivos da corte do município de Oakland, Michigan, nos anos de 1965 a 1973. Esse autor descobriu que não apenas a taxa de doença mental estava acima da média, mas a taxa de crime e suicídio. Diga-se de passagem que os suicídios entre as testemunhas de Jeová, e você que é testemunha de Jeová sabe disso, é escondido, é ocultado. Eles não apresentam a real versão do que aconteceu para as pessoas de fora. Eram também altas, especialmente, crimes agressivos contra pessoas. Por que problemas mentais tão grandes? Veja, tudo que nós estamos falando aqui não é uma calúnia. Tudo que nós estamos falando aqui baseia-se em estudo científico, baseia-se em tese de pessoas que estudaram para trazer esse estudo. Haja visto que eu, por exemplo, trato com muitas ex-testemunhas de Jeová, dando ajuda psicológica. E basta você analisar que existem pessoas, entre elas, até mesmo com um canal na internet, que você percebe que o fato de terem sido testemunhas de Jeová deixou a pessoa praticamente pirada. Muitas vezes, parece que ela tem um retrocesso mental para falar bem de seus antigos algozes e aparentemente até mesmo voltar para lá. Outras horas, torna-se um procedimento agressivo, apresentando-se uma bipolaridade fora de série. Tudo isso nós percebemos. Então, nós podemos entender que, de fato, é uma verdade aquilo que esse estudo trata. E eu, principalmente, pelo tanto de gente que eu converso durante o dia, finais de semana, na semana, respondendo perguntas, dando ajuda psicológica, irmãos, eu posso dizer a vocês que o problema é muito mais grave do que vocês imaginam. Nós precisaremos no futuro de muitos irmãos que se formem psiquiatras, que se formem psicólogos, que se formem advogados, para ajudar essas pessoas que de lá estarão saindo. Por que tantos problemas mentais? Vamos lá. Existem muitas razões para os problemas de saúde mental entre as testemunhas de Jeová. Mas a pesquisa tem apontado os seguintes como mais importantes. Mudança na política. Aliás, diga-se de passagem que as mudanças dentro da organização das testemunhas de Jeová são significativas. Quem conheceu a organização das testemunhas de Jeová no tempo que eu conheci, na década de 70, década de 80 e meados da década de 90, percebe uma mudança radical nos ensinos e nas políticas. E isto incomoda as pessoas que cresceram lá dentro, acreditando que aquilo era a organização de Deus. A Watchtower está em perpétuo estado de mudança doutrinal, muitas vezes alterando e voltando à crença anterior, flip-flopping, por 3 a 5 vezes o mesmo assunto. Ou seja, hoje os habitantes de Sodoma e Gomorra ressuscitam. 10 anos depois não ressuscitam mais. 5 anos depois voltam a ressuscitar. 3 anos depois não ressuscitam mais. E assim vai. Hoje, nenhum cristão pode tomar fração de sangue. Amanhã, já pode tomar fração de sangue de novo.
Depois, não pode mais tomar fração de sangue de novo. Agora já pode de novo. Imagina a cabeça dessas pessoas que creem que é Deus que está trazendo essas mudanças. Não há campo onde essas mudanças possam ser mais trágicas do que em assuntos médicos. Durante os anos 30 e 40, a Watchtower ensinou que as vacinas não apenas eram inócuas, mas que eram uma direta violação da lei de Deus. Isso mesmo, as testemunhas de Jeová já ensinaram que uma testemunha de Jeová não poderia tomar uma vacina. Se você deseja saber mais sobre este assunto, eu recomendo que você entre no site Índice TJ. Você basta digitar isso no Google, Índice TJ Vacinas. E aí você verá todos os documentos. O Watchtower ensinou que as vacinas não podem ser inócuas, não apenas eram inócuas, mas que eram uma direta violação da lei de Deus. Então, no começo dos anos 50, a questão da vacinação foi elevada a um problema de consciência. Hoje em dia, o Watchtower publica artigos que elogiam as virtudes das vacinações e as muitas vidas salvas por elas. Outro assunto médico é o transplante de órgãos. No final dos anos 60, eles eram completamente aceitos, mas em 1967 foram banidos, mesmo declarados errados, pois eram considerados como canibalismo. Então, em 1980, a aceitação dos transplantes de órgãos foi transformada em matéria de consciência, exceto o transplante de medula óssea, porque os ossos são a origem do sangue. Percebam que estas mudanças, elas de fato incomodaram as testemunhas de Jeová. E aliás, pensem junto comigo, quantas pessoas morreram de leucemia por não poderem aceitar transplante de medula óssea? Aí eu pergunto para você que está me acompanhando, onde é que Jeová Deus, na Bíblia, deu tais diretrizes? Onde é que a Bíblia ensina as mesmas coisas que a organização das testemunhas de Jeová tem ensinado? Todas essas mudanças, bem como muitas outras, acabam por fazer com que a pessoa ela tenha uma série de problemas de consciência interna. Bom, chegamos ao fim. Está aí um estudo clínico, científico, acadêmico, que mostra o alto índice entre as testemunhas de Jeová. Talvez você esteja dizendo, olha, mas se visitarmos um asilo, também encontraremos católicos, também encontraremos espíritas, também encontraremos evangélicos, encontraremos mórmons, encontraremos budistas. Sim, encontraremos. Mas antes que alguém use esse argumento, é necessário se dizer que os estudos foram feitos entre várias pessoas e as testemunhas de Jeová se mostraram superiores no índice de doenças mentais. Então, embora as doenças mentais possam atacar qualquer pessoa, e nós sabemos que existe uma linha tênue entre a sanidade e a loucura, parece-me que os ensinamentos, as pressões e a maneira de viver de uma testemunha de Jeová contribuem muito para que tais doenças prossigam e aumentem. Meus pêsames à família dessa irmã idosa, que infelizmente tirou a própria vida dentro do paraíso espiritual. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, pessoal, como deu para ver, né? Aqui mesmo no Brasil, lá em Jundiaí, a irmã ela chegou a ponto de tirar a própria vida. Como foi mostrado aí na matéria, a situação ela é preocupante, porque quando a pessoa se torna testemunha de Jeová, e eu sei bem o que é isso, porque eu passei por isso, a pessoa ela se isola totalmente do mundo, ela vive na expectativa de um paraíso,
E o aviso é o tempo todo nas reuniões: olha, o Armagedon está chegando, o Armagedon está chegando, logo na hora que nós vamos entrar no novo mundo. Esse mundo iníquo ele vai acabar. Então a pressão psicológica, gente, ela é muito grande. A pessoa se isola do resto do mundo, ela passa a viver dentro de uma bolha, né? E infelizmente muitas pessoas não têm estrutura psicológica para suportar um tipo de situação como essa. Então fica aqui o alerta, né? Quando receber visita das Testemunhas de Jeová, pondere, procure conversar com mais pessoas, procure obter informações na internet, faça pesquisas, né, a respeito das doutrinas das Testemunhas de Jeová. Procure saber porque tantas pessoas hoje estão deixando de ser testemunhas de Jeová. É bem provável que você talvez receba uma visita de uma testemunha de Jeová na sua casa num dia de semana durante a noite, num feriado à tarde, num sábado, num domingo pela manhã. E como nós dissemos aqui no início do vídeo, talvez eles vão lhe mostrar uma publicação, uma literatura, né, da torre de vigia, né? Talvez você encontre testemunhas de Jeová nas esquinas, né? Porque agora eles estão fazendo esse trabalho, né? As pessoas agora puxam aquelas carroças, ou aqueles carrinhos, né? E ficam em locais públicos, parecendo ali estátuas, né? Mas a propaganda dessa gráfica norte-americana Torre de Vigia não é isso. A propaganda é de pessoas felizes, pessoas sorridentes, pessoas que, embora vivam num mundo cheio de problemas como nós vivemos, são pessoas felizes porque estão, entre aspas, em um paraíso espiritual. E eles são muito práticos, são treinados para fazer isso. Talvez, gente, eles te mostrem vídeos como esse aqui, ó, que eu não vou colocar aí no vídeo. Ó. Tá vendo? Ó. Pode ser que você tenha uma em sua casa. Tá vendo? O que ela ensina pode ajudar você. Então talvez eles mostrem para você vídeos como esse, para lhe convencer a fazer um estudo bíblico. Mas pense bem, se vale a pena. Tá certo, gente? É como eu disse no outro vídeo, acho que foi anteontem, não sei. Eles prometem aquilo que eles não têm condições de entregar. Tá certo? E depois que você se torna testemunha de Jeová, qualquer coisa que aconteça, se você resolver sair, se você cometer um deslize, como eles dizem, um pecado grave, e você chegar ao ponto de ser desassociado ou desassociada, ou se você se tornar testemunha de Jeová e por alguma razão você não concordar com aqueles ensinos, se você tiver familiares lá dentro, amigos que porventura você venha a fazer dentro dessa organização, essas pessoas elas deixarão de falar com você. É por isso que muitas pessoas chegam a esse ponto de tirar a própria vida, não é? Então, como disse o próprio ancião Edson Reis, fica aqui os nossos pêsames, né, para essa irmã que infelizmente chegou a ponto de se suicidar, né? Deu fim à própria vida, infelizmente. Então fica aqui os nossos pêsames. Gente, fique com Deus. A paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês, tá bom? Até a próxima.